Olá, bom dia. Agora são 11 horas da manhã em ponto e eu estou de volta aqui com os principais destaques do Brasil e do mundo para você ficar sempre bem informado. A Volkswagen suspendeu temporariamente a produção de carros no Brasil. A empresa alegou que a medida foi tomada por conta da estagnação do mercado. A decisão da montadora foi tomada apesar do programa de incentivo do governo à indústria automotiva. Publicado em 6 de junho, o programa criou descontos para carros de até R$ 120 mil para estimular as vendas. A Volks informou que a fábrica de São José dos Pinhais pode ter a produção suspensa, com previsão de durar entre 2 e 5 meses. Outras unidades devem ficar paralisadas por alguns dias. De acordo com o último levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, 84% dos recursos para financiamento do programa do governo para baratear carros já foram consumidos. Ao todo, as fabricantes já solicitaram 420 bilhões em créditos tributários dos 500 milhões disponíveis para os descontos ao consumidor na compra de veículo zero. Dessa parcela, a Volkswagen teve 60 milhões de reais liberados. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um requerimento para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, seja convidado a dar explicações sobre os juros altos no país. Divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, foram listadas divergências de opiniões sobre a trajetória dos juros. Membros do comitê avaliam que é sim possível e justificável a queda de juros a partir de agosto. A Selic está em 13,75% ao ano desde agosto de 2022, a maior porcentagem desde janeiro de 2017. 4 requerimentos convidaram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a explicar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado quais são as justificativas para a manutenção da atual taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Esta é a segunda vez neste ano que Campos Neto é convidado a falar sobre o assunto na casa. Como é um convite e não uma convocação, Campos Neto não tem a obrigação de comparecer. E ainda falando sobre juros, segundo o Banco Central, os juros do cartão de crédito subiram para 455,1% em maio. E essa é a maior taxa em mais de 6 anos. Há um ano, esta taxa estava em 368,8%, uma diferença de 86,3 pontos percentuais. A taxa de maio é a maior desde março de 2017, quando atingiu 490% ao ano. Esse tipo de juro, o mais caro do mercado financeiro, em geral é utilizado pelos usuários de cartão de crédito, que não conseguem pagar a fatura por completo e optam por fazer o pagamento mínimo, o que gera juros sobre juros. A taxa média de juros cobrada nas operações de crédito para pessoas físicas chegou a 59,9% ao ano em maio, alta de 0,3 ponto ante abril e de 9,5 pontos na comparação com maio de 2022. Destaque para o crédito pessoal, com taxa média de 24,8%, e o cheque especial, com 130,7% ao ano. No consignado, a taxa média foi de 25,8% em maio e de 28,1% para a compra de veículos. Já nas operações para o segmento empresarial, o custo médio do crédito livre, que não inclui aí as operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, foi de 23,8% ao ano em maio, mantendo-se estável no mês e crescendo 1,9 ponto em 12 meses. Nas operações totais de crédito com recursos livres, a taxa de juros alcançou 45,4% em maio, alta de 0,3 ponto no mês e de 7,4 pontos em 12 meses. E subiu o número de mortos na região leste da Ucrânia. Um bombardeio russo atingiu um restaurante onde estavam inclusive crianças. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em um bombardeio russo que atingiu um restaurante da cidade de Kramatorsk, na região leste da Ucrânia. 3 menores de idade estão entre os mortos, incluindo um bebê que nasceu em 2022. Já entre os feridos estão 3 colombianos.
O balanço foi atualizado pelo Serviço de Emergências da Ucrânia nesta quarta-feira, um dia após o ataque. As operações de resgate prosseguem e 7 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. A explosão de terça-feira atingiu o restaurante Ria Pizza, um local muito procurado por soldados e jornalistas em Kramatorsk, o último grande centro urbano sob controle ucraniano no leste do país. Além do restaurante, outros imóveis também foram atingidos: prédios, estabelecimentos comerciais, veículos e uma agência dos Correios. De acordo com a polícia da Ucrânia, a Rússia disparou 2 mísseis terra-ar S-300 contra a cidade, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra. Localizada a oeste da cidade devastada de Bakhmut, cenário da batalha mais violenta e prolongada da guerra, Kramatorsk já foi atingida por vários bombardeios russos. E o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, resolveu cobrar a Corte Internacional de Justiça de Haia por uma determinação de 1986. Na época, ficou acertado que os Estados Unidos devem indenizar o país pelos danos ocasionados por causa do apoio da Casa Branca para desestabilizar o governo sandinista. E como quando falamos de ir à Corte. A Nicarágua busca uma indenização dos Estados Unidos. O presidente Daniel Ortega anunciou na noite de terça-feira que o governo entregou uma carta ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em que lembra que Washington tem uma dívida histórica pelas atividades contra o governo sandinista nos anos 1980. Eu reto a los Estados Unidos que nos lançam miles de acusações. Desafio os Estados Unidos, que nos lançam milhares de acusações, fazem declarações em organismos que eles dominam, em que nos difamam, caluniam. Eu desafio que nos encontrem na corte, que nos acusem na corte de Haia. Eu los reto a que nos vayamos a la corte, que ellos ahí nos acusen ahí en la corte de la Haia. A Corte Internacional de Justiça de Haia determinou em 1986 que os Estados Unidos deveriam indenizar a Nicarágua pelos danos ocasionados por atividades militares e paramilitares para desestabilizar o governo sandinista. De acordo com a chancelaria nicaragüense, em 1988, o montante da indenização superava os 12 bilhões de dólares. A Nicarágua afirma que a Casa Branca apoiou os rebeldes para combater o governo sandinista, que tomou o poder em julho de 1979, depois da derrubada do ditador Anastácio Somoza. Essa edição fica por aqui. Eu te convido a continuar ligadinho na programação da HIT, porque às 13 horas o Kleber Werneck volta aqui para trazer o balanço das notícias da manhã desta quarta-feira. Até mais!